Então vamos pensar aqui no dimensionamento, tá? Essas tabelas são print screen da NBR 8160, que fala sobre o dimensionamento da rede de esgoto, tá? E eu fui separando as partes mais relevantes, que começa por essa tabela 3 aqui, ó. Então, a NBR, ela trabalha com essa unidade, ó, número de unidades Hunter de contribuição. Então, qual que é a ideia por trás disso? Quer dizer que quanto maior for essa unidade, mais vai demandar esgoto. Então, por exemplo, a bacia sanitária, que é o vaso, ele tem 6, enquanto que um chuveiro, por exemplo, de residência, ele tem 2 só, um lavatório de residência tem 1 só, tá? Então, a gente, por exemplo, eu estou fazendo um projeto de um banheiro que ele tenha 10 bacias sanitárias, né? Uma escola, sei lá, um hospital. Então vou fazer 6 vezes 10, vai ficar 60. Então eu vejo lá com esses 60 quais espessuras de cano eu vou precisar em todos os trechos, tá? E aqui eu tenho aqui o diâmetro nominal mínimo. Então bacia sanitária nunca vai diminuir de 100, lavatório de residência nunca vai diminuir de 40. Normalmente a gente vai utilizar esse mínimo aqui, tá? Para aparelhos que não estejam na tabela 3, existe essa tabela 4, tá? Só que aqui, como já engloba boa parte da parte residencial e da parte comercial, dificilmente a gente vai usar essa tabela 4 aqui, tá? A tabela 5, ramal de esgoto. Então vamos relembrar o nome dos a mais ali, os nomes. Aqui tem um lavatório, tá? Chega numa caixa sifonada, daqui sai pro cano do vaso. Então esse cano aqui que sai do lavatório, ó, lembrando que o ponto é sempre na parede, tá? O ponto de esgoto é na parede. Então ele entra na parede, desce, passa por baixo ali e vem embaixo do piso, tá? Então até chegar aqui no ralo sifonado é ramal de descarga. Então o ramal de descarga é através da tabela 3, tá? Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga. Lavatório de residência vai ser um cano de 40, tá? Foi o que eu indiquei aqui. Agora o ramal de esgoto, que é esse cara da tabela 5 aqui, tá? Vai ser esse trecho, sai do ralo sifonado até o cano do vaso. Esse aqui é o ramal de esgoto. Então ele é em função do número máximo de unidades Hunter de contribuição. Então a gente vai somar o que? O lavatório que está chegando aqui, mais o chuveiro, porque esse ralo também está coletando a água do chuveiro, né, que tá caindo aqui. Então a gente somaria aqui, ó, chuveiro de residência 2, lavatório de residência 1, 2 mais 1, 3. Eu viria para essa tabela e posso ver aqui, ó, número máximo de unidades de contribuição 3, diâmetro nominal mínimo do tubo 40. Então poderia usar um tubo de 40. Só que na prática a gente usa tubo de 50 ou 75, tá? Deixa eu vir aqui na peça, ó. Em função de a gente ter no mercado a saída já de 50 e 75, ó. Então se a gente pegar aqui essa dimensão D1 que se refere à saída, ó, é de 50 aqui, tá? Então apesar de pela norma eu não extrapolei aqui os 3, que eu poderia usar um cano E40, eu já joguei ali 50, tá? Para ficar mais fácil de executar. Então esse é o ramal de esgoto. Vocês podem seguir também, pode usar mais de descarga 40, o de esgoto 50 aqui. O cano do vaso então é 100, tá? Que é o mínimo que está lá, isso aqui não vai mudar. A gente tem aqui os tubos de queda. Então nesse projeto aqui, por exemplo, não tem o tubo de queda. A gente vai ter tubo de queda em sobrado ou em prédio, né? Que é os tubos que vão pegar do pavimento superior e vão jogar lá para baixo. Então, primeira coisa, é um prédio de até 3 pavimentos ou tem mais de 3? Um sobrado, por exemplo, vai cair aqui, até 3 pavimentos, né? Então eu posso ter tubo de queda não só de banheiro, eu posso ter de lavanderia, de cozinha, né? Posso ter uma cozinha no andar superior, posso ter de banheiro também. Então, por exemplo, se for uma cozinha, tá? For uma aprumada de cozinha. Então, digamos que seja um prédio ali que ele tenha uma cozinha por andar, né? Então, vou ter que fazer essa multiplicação, ó. Então, uma pia de cozinha, vamos encontrar aqui, pia de cozinha residencial dá 3,
né? 3 vezes 3, 9. Então teria que vir aqui e usar um cano de 50, né? E tem sempre também tomar cuidado com o mínimo. Então, como eu vi lá que uma cozinha é 3, né? Então, se fosse só uma pia de cozinha seria 3, ó. Então cairia aqui até 4,40. Não, porque o mínimo é 50, o que diz lá, ó. Vamos voltar lá para ver, ó. Então aqui cozinha, o mínimo 50, então lógico que a gente não vai diminuir, né? Tu tá ali com cano de 50, no tubo de queda você não vai diminuir para 40. Então tem que usar sempre o mínimo e verificar os critérios que estão aqui. Tá? Isso para tubo de queda. Se for banheiro, vaso, vai ser 100 aqui, tá? Então pensem só, prédio de até 3 pavimentos, ou vamos colocar aqui mais de 3 pavimentos, o número máximo de unidades é de 500. Então, para eu ter que sair do 100 e passar para 150, eu posso ter até 500 unidades Hunter, ó. Então, se cada vaso tem 6, imagina quantos vasos eu teria que ter. Vamos pegar 500, dividir por 6, tá? Precisaria de 84 vasos ali, arredondar para cima. Então, a gente só vai ter que se preocupar em aumentar esse diâmetro aqui de 100 quando for uma obra muito, muito grande, tá? Então, 99% dos casos a gente vai trabalhar com 100. Tabela 7, tamanho dos subcoletores e coletores prediais, são aqueles canos que estão lá embaixo, tá? No caso de prédios. Então aqui em função da declividade, tá? Da porcentagem de declividade, 0,5%, 1, 2%. Percebam que quanto mais aumenta a porcentagem, mais unidades a gente pode ter. Quer dizer que ele, né, vai escoar mais facilmente quando ele tem mais declividade. E aqui também o diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, mais unidades a gente pode ter. E finalizando então com os ramais de ventilação e com as colunas de ventilação. Então vamos relembrar o que é cada coisa. O ramal de ventilação, ó, é esse trecho aqui horizontal, tá? Que vai até a coluna de ventilação ou prumar de ventilação, que é o cano vertical. Então a tabela 8 é o ramal de ventilação, quer dizer a parte horizontal ali. Tá? Então a gente tem aqui, está dividido em dois: grupos de aparelhos sem bacia sanitária e grupos de aparelhos com bacia sanitária, tá? Então ali para os banheiros, que foi o caso que eu usei, eu estou trabalhando com bacia sanitária. Eu vou cair nessa parte da direita aqui. Número de unidades Hunter de contribuição até 17, eu posso usar um cano de 50. E passei de 17, né? Comecei com 18 ali, eu vou usar o cano de 75. Então, 99% dos casos a gente vai utilizar o cano de 50 para esse trecho aqui, tá? E a coluna de ventilação, a gente vai seguir essa tabela. Um pouquinho mais, tem um pouco mais de informações. Então, primeira coisa, diâmetro nominal do tubo de queda ou ramal de esgoto. Eu utilizo isso aqui sempre como 100, tá? Que é referente ao cano do vaso. Então, sempre vou utilizar essa linha aqui. Isso aqui, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um ramal de ventilação na cozinha, né, para uma prumada de cozinha, poderia ser 50. Mas como a gente só vai fazer isso aqui em banheiro, que é o mais comum, né, a gente vai utilizar aqui o 100. Não vai passar de 43, então eu utilizo aqui essa linha aqui, tá? Comprimento permitido. Então até 11 metros eu vou utilizar um cano de 50 milímetros, tá? Se eu tiver que passar de 11 metros, até 76 metros já tenho que passar por um cano de 75. Então, o diâmetro desse tubo de ventilação é em função da altura dele, do comprimento dele. Então, a gente teria que pegar o corte da edificação e verificar. Aqui, como eu estou trabalhando com uma casa térrea, né, esse cano ele não vai ter mais que 11 metros de altura. Então, eu utilizei ali um diâmetro de 50, que é o que está indicado aqui.